Lançado por vir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tem alguém que tem a harpa cristã aí? A Bíblia ou não? A Bíblia tem. O aplicativo tem também. 449, tá? Coração, em ti já habita a plena salvação. E o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoa no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus. Segues ao teu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Em nossas vidas. Amém. Isso que está acontecendo aqui é a paz do Senhor. Amém. Reinando sobre nós, Jéssica. É um motivo de muita satisfação, muita gratidão a Deus. A Jéssica, não creio, toda a família, né? É motivo de muita gratidão por esse momento que foi esperado por nós, né? Por vários anos, né, irmã Jéssica? E hoje está se cumprindo. Eu sei que o irmão Cleito, como todos nós, está muito feliz, né? Muito feliz. Você tem quantos anos de casado? Acho que é 13 anos. 13 anos de casado. Eu sei como que é isso aí, né? Porque eu aceitei a mensagem, me batizei, demorou 10 anos para me batizar. O tempo que ela batizou foi um júbilo muito grande para mim, né? Sei que também para o Cleito, também é, né? Para todos nós, né? Esse momento da irmã Jéssica por si mesmo, né, irmã Jéssica? Pediu o seu batismo, sem nenhuma imposição. Creio que o irmão Cleito nunca impôs isso, né? Como também nós nunca impusemos. E é assim mesmo que se pede o batismo. Eu estava olhando a Lara, né, tamanho, idade de se batizar, né? Mas é a própria pessoa que tem que nascer esse desejo, né, e pedir o seu batismo. O batismo, ele é pedido, não é imposto. Você tem que batizar, você tem que batizar, você tem que... Não é assim não. A própria pessoa, ela mesma é que tem que pedir o seu batismo, conforme a irmã Jéssica fez, né? Ela foi lá, pediu o seu batismo, minha esposa, quando chegou o dia, né? Ela pediu o batismo dela, todos nós, né? Alguns é mais rápido, né? Alguns é mais rápido, entende mais rápido, e outros demora mais um pouco, né? Até porque
não se deve fazer isso apressadamente. Tem que saber mesmo o que está fazendo. Então nós estamos muito agradecidos a Deus por estar aqui nesse lugar, né? Eu vinha descendo ali, conversando com a Degmar, lembrando do irmão Divino, né? Como que ele amava eventos assim, né, irmã Eva? Se ele estivesse aqui hoje, ele estava muito feliz, né? Com certeza. Mas ele foi, o irmão Ibe ficou, né? O irmão Ibe olhou aqui para nós, preparou aqui, arrumou o lugarzinho aqui, tá no jeito, né? E tudo que acontece conosco é o caminho provido por Deus. Amém. Né? Tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. Então hoje chegou o dia, né, da irmã Jéssica se batizar. Não era lá em anos atrás, não, era hoje mesmo. Hoje foi o tempo, né? Então nós estamos aqui e muito feliz por isso, agradecido. Vamos ler a Bíblia, né, e vamos proceder aqui à cerimônia do batismo. Em Romanos capítulo 6, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Eu já vou comentando aqui um pouco. Que diremos, pois, depois de conhecer a graça de Deus, conhecer a misericórdia de Deus? Eu vou pecar bastante, porque a graça de Deus é grande. Não, não é assim. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Talvez a irmã Jéssica não sabe responder essa pergunta, mas aqui tem alguns que sabem. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é incredulidade. Isso que é pecado. Talvez alguém diria assim: pecado, pastor, é beber, é jogar, é fumar, é prostituir, é roubar, é matar, é levantar falso testemunho. Não, isso não é pecado. Isso é fruto do pecado. Pecado é incredulidade. Pecado é não crer na palavra de Deus. Aí quando não crê na palavra de Deus, faz todas essas coisas, né? Mas agora, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora não quer dizer, irmã Jéssica, que depois do batismo, a partir de hoje, você nunca mais vai errar. Não quer dizer isso. Só tem um tempo, só tem uma coisa que vai acontecer que vai parar. Que com isso nós vamos parar de errar. Não é o batismo, não. Quem sabe aí o que é? Não é o batismo. Depois de batizados, nós ainda erramos. O profeta irmão Brana, com o ministério que ele tinha, defensor da verdade como ele foi, pregador autêntico da Bíblia, e Deus confirmando com os sinais que seguia o seu ministério, ele dizia assim: eu erro 10.000 vezes por dia. Numerando assim, né? Porque a gente erra, irmãos, não é só com atos, com palavras, a gente erra com pensamentos. Então nós não temos como, enquanto estiver nesse corpo, nós não estamos blindados de errar. Nós erramos. Agora, errar é diferente de pecar. Às vezes nós cometemos erros, falhas. Depois mesmo de batizado não só nas águas, mas batizado com o Espírito Santo, o cristão ainda erra. Vocês sabiam disso?
Mesmo batismo do Espírito Santo, sendo o selo, depois disso o cristão ainda erra, ainda falha. Eu dou uma escritura bíblica para vocês, eu já falei isso algumas vezes na igreja. Exemplo do apóstolo São Paulo. Apóstolo São Paulo, ele creu em Deus porque Deus derrubou ele do cavalo, lá no caminho de Damasco, e fez ele ficar cego. Ele, é claro, que já tinha ouvido a pregação da palavra, mas ele era contra. Ele era contra os pregadores do dia, ele prendia, ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir que esteve na face da terra. Ele consentiu. E quando ele foi derrubado do cavalo lá no caminho de Damasco, ele viu aquela grande luz, ficou cego, caiu do cavalo. Ele disse assim, quando ele escutou a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse assim: quem és tu, Senhor? É claro que ele sabia de quem era aquela voz. Tanto é que ele disse: quem és tu, Senhor? Se ele não soubesse quem estava falando com ele dizia apenas assim: quem és tu? Mas não, ele disse: quem és tu, Senhor? Aí a voz disse assim: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E aí deu a ordem para ele procurar um certo fulano de tal. Quem sabe quem batizou Paulo? Quem sabe aí? Quem batizou o apóstolo São Paulo? Ninguém sabe. Ananias, que batizou Paulo. E aí o Espírito Santo disse para ele: você vai procurar por um tal e tal e tal. E aí o Espírito Santo foi lá em Ananias. O Ananias era pregador do Evangelho. Aí disse para Ananias: você vai batizar o Paulo, em outras palavras. Ananias ficou com medo. Senhor, mas aquele é um perseguidor da igreja. Ele é um perseguidor, como o senhor manda eu ir batizar ele? Disse: vai, porque eu já tratei com ele. E então Paulo, ele reconheceu que era Jesus falando com ele. E Ananias veio, ele foi batizado, e depois dele ser batizado nas águas, ele recebeu o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então ele foi batizado nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas aqui mais na frente nós encontramos ele dizendo assim, ele próprio, dizendo assim: quando quero fazer o bem, o mal está perto. E às vezes o bem que quero, esse quero aqui tem peso. O bem que quero, não faço. Mas o mal que não quero, às vezes faço. Depois de ser batizado nas águas, depois de ser batizado com o Espírito Santo. Mas o mal que não quero, às vezes faço. E quando ele se viu nessa condição, mesmo tendo sido batizado nas águas, mesmo tendo sido batizado com o Espírito Santo, ele conheceu a sua condição miserável de pecador. E disse assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas na mesma hora ele recebeu também a revelação da graça de Deus. E disse assim: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. E eu digo para vocês aqui nesta tarde, eu também já não fui consumido da terra. É porque, graças a Deus, por Jesus Cristo, amém, meu Salvador. Amém. Eu creio que todos nós, amém, nunca fomos exterminados da face da terra. É porque a graça de Deus está sobre nós, irmãos. Amém. Amém? É porque Ele usa da sua graça para conosco. Amém. Ele é o nosso, hoje Jesus é o nosso advogado. E advogado fiel. Amém. E você pode colocar a sua causa na mão dele e ficar tranquilo, porque ele resolve. Amém. Seja qual for a causa. Mas um dia ele não será mais advogado. Um dia ele será juiz. Nós estamos vivendo agora no tempo que ele é advogado. Então é o tempo de nós achegarmos a ele, entregar a nossa causa em suas mãos e deixar ele advogar por nós. E é por isso que nós não somos mortos e consumidos,
porque Ele advoga a nossa causa. Amém? Amém. Então nós só vamos deixar de errar quando formos transformados. Amém? Enquanto nós estivermos nesse corpo, que tem sistema nervoso, que tem tanta coisa, nós vamos errar, vamos falhar. Mas a Bíblia diz assim, se andarmos na luz, mesmo assim, falhando, se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Não é apenas de alguns pecados. É de todo pecado. Amém? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É claro que nós falhamos, nós erramos, mas o nosso objetivo é ser fiel. Amém? Nós vamos lutar com tudo que temos para ser fiel. Andar em novidade de vida. Amém? Amém. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, é o que vai acontecer com a irmã Jéssica agora há pouco, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado, porque aquele que está morto está justificado de pecado. Irmã Jéssica, o batismo, o ato, o batismo aqui, eu já falei isso, não sei se você estava presente, ensinando sobre isso. O próprio ato do batismo, ele tem 3 significados. Você está aí com essa capa branca, depois você vai receber esse pano branco aqui no rosto. É sinal de que você é um tipo de que você está morta. Você morreu para o mundo, você morreu para o pecado. Então esse símbolo aqui é símbolo que você morreu para o pecado. Na hora que você for emergida na água, é símbolo que você foi sepultada. E na hora que você sair da água, é símbolo que você ressuscitou com Cristo. Amém. Então a vida velha vai ficar daqui para trás. E de hoje para frente é uma nova vida. Aleluia. É uma nova vida. Agora, o batismo, ele é um propósito da própria pessoa que está batizando. Ela mesma está dando esse testemunho. Quando ela pede o batismo, ela está dizendo assim, eu morri para o pecado, eu morri para o mundo. E eu agora quero viver para Cristo. Amém? Eu quero viver agora para Deus. A minha vida vai ser pautada de acordo com os preceitos da palavra de Deus. É claro, volto a repetir, você ainda vai errar. Só que você não terá prazer no erro. Amém? Quando nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo, erramos, o Espírito Santo vem ao nosso coração. Não tem como ele não vir. Ele vem e diz, você não devia ter falado aquilo. Você não devia ter feito aquilo. E aí a Bíblia diz assim, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Amém. Quer dizer, ele falou comigo, então eu vou logo acertar isso. Amém. Senhor, me ajuda, ó Pai. Eu reconheço mesmo que errei, que falhei. Se foi com alguém, chega naquela pessoa e diz, me perdoa. Eu reconheço que eu falhei com você, falei o que não devia falar, fiz o que não devia fazer. Você me perdoa? Essa é a maneira de fazer. Agora, é obrigação nossa pedir perdão para aquele que, às vezes, nós ofendemos de alguma maneira. Aí surge a pergunta, mas e se ele não me perdoar? Aí você não tem nada mais a ver com isso. Você pediu.
Aí agora, se ele não perdoou, a causa é com ele. Sabiam disso? Amém. Aquela causa fica com ele. Aquela culpa fica com ele. Sabe por quê? Porque Jesus disse ensinando Pedro perguntou, quantas vezes deveu perdoar o meu irmão? Até 7. Ele disse, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E isso num dia. Então não tem por que alguém negar o perdão para outra pessoa. Não tem por que negar. Se nega, ele fica culpado daquilo. Amém? Amém. Sabíamos disso? Amém. É. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado de pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, a irmã Jéssica está dizendo aqui, com esse ato, eu morri. De uma vez morreu para o pecado, mas da agora para frente, quanto a viver, vive para Deus. Amém. Amém? Da agora para frente é viver para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas cobiças. Aqui fala concupiscência, mas é mesmo que cobiça, cobiçar o pecado, cobiçar o mal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, os deveres cristãos, eu acredito que a irmã Jéssica já conhece, como cristã, né? A maneira de se comportar, a maneira de conversar, a maneira de vestir, são maneiras cristãs, maneiras da Bíblia. Sei que não precisa mais, você já ouviu muito sobre isso. Então, a maneira de vestir. É pecado vestir tal e tal? Não, não é que é pecado, às vezes é indecente. Tem certas vestes que são indecentes. Vestimenta que não veste. Eu acho que você já viu alguém que veste, alguma pessoa, uma mulher, senhora, que veste roupa e ela mesma fica fazendo assim. Né? Uma sainha curta e fica... A própria consciência dela está dizendo que tem que ser mais comprido um pouco. Ela fica... Não é verdade isso? Vai sentar de alguma maneira e fica... A própria consciência dela está dizendo não deve ser assim que a gente veste roupa. E homem também. Homem também é assim. Né? Tem umas certas vestimentas de homem também que vamos respeitar. Né? A própria pessoa fica dentro daquilo, sabendo que ele não devia estar com aquilo. Então a maneira de vestir, a maneira de conversar, o que nós vamos assistir, o que nós vamos... Tanta coisa, né? Mas o próprio Espírito Santo vai nos ensinando cada dia. Amém? Amém. Amém. Você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida? Por exemplo, nós tem 3 maneiras de crer em Deus. Tem 3 classes de crentes em relação a esse assunto. A existência de Deus. Tem uma classe de crente que crê que Deus é uma pessoa. Outra classe crê que Deus é 2. E outra crê que Deus é 3 pessoas. Mas eu acho que você já está convicta em relação a isso. Não é verdade? Deus é uma Amém. pessoa. E o nome dessa pessoa é Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o nome de Deus. Amém. Deus é uma pessoa e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém.
E a maneira da ceia também. Você vai tomar a ceia hoje pela primeira vez. O que representa para nós a ceia do Senhor? Deixa eu procurar pro senhor. No caso, assim, igual o irmão fez minha casada no papel, é pecado tomar. Não. Olha, irmã Jéssica, não é o padre, não é o pastor, não é o juiz que faz casamento. O casamento ele é feito de coração para coração. O verdadeiro casamento ele é feito por Deus através das duas pessoas. Agora o ministro, o padre ou o pastor, o que ele faz? Ele apenas pede a bênção de Deus para aquele casamento. Mas o casamento já foi feito. O escrivão lá, o juiz, ele apenas legaliza aquele casamento junto à lei do país. Então ele diz assim, alguns dizem em nome da lei, eu vos declaro marido e mulher. Porque registrou aquilo, né? Mas o verdadeiro casamento, ele não é juiz que faz, não é padre, não é pastor. Eu creio 100% que vocês dois são casados. Você crê nisso? Você crê, irmão Cleide? Vocês dois são casados. Então, agora, não tem porquê, irmão Cleito, vocês não legalizar isso junto à lei, viu, irmã Jéssica? Não tem porquê não fazer isso. Isso é dar a César o que é de César. Então a gente dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Então, Jesus foi tão radical com isso, porque estavam cobrando imposto lá, os discípulos não tinham dinheiro para pagar imposto, e Jesus sabia que aquilo era de César. Ele disse, olha, joga o anzol, né? Joga o anzol ali. Jogou o anzol, tirou o peixe, ele só na boca dele. Tinha uma moeda lá, uma moeda com a esfinge, a estátua, a moeda corrente lá no país. A estátua de César, né? De um lado lá. Ele disse, agora você... Quem é isso aqui? É César. Ele dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Amém. Então nós como cristãos, nós temos que viver legalizados. Bem, casamento e tudo. Os filhos têm que ser registrados, né? Junto à lei do país. Mas tiramos isso da cabeça, que é juiz ou ministro, seja quem for, que faz casamento. Isso não é assim, tá bom? Agora vocês devem fazer o que é correto aqui para frente. Aí a ceia, voltando à ceia. O culto da Santa Ceia ele é totalmente para lembrança do que Jesus sofreu para nos dar a salvação. Quando a gente come pão, né, a gente vem na fila da ceia, a gente vem memorizando o quanto Jesus sofreu. Hoje eu estava carregando um pau, meu filho carregando uma madeira lá, e aí assim, na hora que você pega, lá no lugar que você pega, fica até mais ou menos maneiro. Quando você vai andando assim, parece que aquilo vai pesando, chega lá, tá o triplo de peso. Eu estava lembrando de Jesus com a cruz, né? Quanta distância, né? Ele subiu aquela ladeira com aquela cruz. Então o culto da Santa Ceia, ele é justamente para a lembrança do que Jesus passou para nos dar a vida eterna. E a lembrança nos traz gratidão, né? A gente agradece a Deus pelo que ele fez, nos salvou de graça. Tomou sobre ele era Deus do céu, ele não precisava tomar nenhuma cruz, mas era nós que precisávamos. Era nós que íamos tomar, ia morrer e ia para o inferno, mesmo sofrendo aquilo, nós íamos para o inferno. Mas ele tomou o nosso lugar, pagou o preço. Se aparecesse alguém para fazer isso, dos homens, para fazer isso, não servia, porque todos estavam na mesma condição. Então tinha que ser o próprio Deus fazer, porque ele não tinha nenhuma culpa. Ele pagou pelas nossas culpas. Amém? Amém? Então o culto da Santa Ceia é para isso. Agora vamos lá. A contribuição financeira. Ah, tem isso, pastor? Tem. Todo mundo sabe que o dízimo é bíblico. E eu não poderia deixar de ensinar isso que está na Bíblia. O que é dízimo? Todo mundo sabe que dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebeu. Então, isso é dízimo. Aí além do dízimo tem as ofertas, tem vários tipos de ofertas também. Então o cristão, ele é dizimista. Amém. Alguém diz, dízimo é da lei. Não, quem fala isso não estudou a Bíblia. Dízimo não é da lei. A lei apenas endossou isso que já existia. O dízimo foi antes da lei. O dízimo foi lá com Abraão.
foi muito antes da lei. E, mas não tem dízimo no Novo Testamento. Jesus não falou em dízimo. Sim, tem que estudar a Bíblia mais, porque Jesus falou disso, sim. Ele disse assim, porque falando com os fariseus, os saduceus, os herodianos, os religiosos do dia, ele diz assim, por que dizimais o endro, o hortelã e o cominho? E despreza o mais importante da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Aí ele disse, fazei essas coisas, quer dizer, devolvei o dízimo, e não omitivos aquelas. Amém. Quer dizer, entrega o dízimo, mas não deixa a misericórdia, o amor e a justiça. Amém. Não? Amém. Ele não disse, não tem que pagar dízimo, não. Nunca, não existe isso na Bíblia. Então, mas e o que o pastor está fazendo dízimo? É isso, né? Alguém disse assim, eu vou depositar o meu dízimo, porque o dízimo está sendo mal administrado. Quer dizer, o pastor está... Aí depositou o dízimo, não sei o que o dízimo virou. Nós sabemos o que o dízimo virou, só que não queremos falar, né? Não precisa falar. Melhor fora tivesse fazendo da maneira que a Bíblia Amém. Amém. Então, e quanto a essas coisas, né, gente, vocês ouvem mais em culto, escola dominical, que vai sendo ensinado cada dia. Então, se você não tem nenhuma dúvida, se tem, pode perguntar, não só hoje, mas a qualquer instante. Não só você, todos, né? A gente sempre, eu sempre tenho querido ser transparente com vocês. Eu não quero que ninguém de vocês tenha dúvida acerca de nada relacionado à palavra de Deus. E mesmo na vida cotidiana nossa. Pode perguntar, Amém. Tá bom? Amém. Se vocês carregam alguma dúvida, eu não sou culpado. Amém. E nem quero ser. Amém. Todos vocês que me ouvem, tem alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu prego, que eu falo, ou alguma coisa que você lê na Bíblia, na mensagem, então é seu dever perguntar. Amém. Amém? Amém. Então tá bom, eu vou descer lá, vou meter ali, nós vamos orar, vamos fazer oração, eu vou fazer oração lá dentro, aí você desce, tá bom? Tchau. Mais uma vez, Senhor Jesus, eu estou aqui nesse lugar, Senhor, para mais uma ministração do requisito e mandamento da sua palavra, que é o batismo nas águas em teu nome. Pai amado, o Senhor ordenou aos discípulos para ir fazer isso. O Senhor disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Deus Todo-Poderoso, e o Senhor disse para eles ficar lá em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles foram e ficaram. E o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes. Encheu toda a casa com o poder, com as maravilhas de Deus. E o pessoal que estava ali perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E eles disseram, seja batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui estamos hoje, Senhor, justamente nesse dia 10 de dezembro de 2022, para fazer a mesma coisa. Porque o Senhor disse que essa promessa é para eles, para os que estão longe e para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O Senhor chamou a irmã Jéssica. E aqui estamos nós nesta hora para ministrar essa palavra, ó Deus Todo-Poderoso, sobre a vida da nossa irmã. Eu reconheço que sou falho, sou indigno pecador, Pai amado, mas reconheço também por sua graça que o Senhor derramou o seu sangue para me tornar limpo, ó Deus, e livre dos meus pecados, ó Pai, assim todos nós. E é por isso que nós ministramos a palavra, é porque o Senhor é soberano. O Senhor arriscou a cédula que era contra nós, na sua própria ordenança. Aceita-nos nesse instante, aceita essa ministração, aceita este ato nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Pode vir, está meio fundo, viu? Segura na tábua de cima.
Irmã Jéssica Teixeira Reis, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Irmã Jéssica, se for preciso até de dar a sua própria vida para cumprir com os requisitos da palavra de Deus, você está disposta? Então, irmã Jéssica, de acordo com o seu testemunho, eu, como ministro de Jesus Cristo, te batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Bondoso Deus, amado Pai, a irmã Jéssica, Senhor, acabou aqui de selar o testemunho dela. Por muitos anos ela tem observado, Senhor. Afinal, ela creu na palavra. Ela creu no batismo. Ó Deus, e agora foi ministrado sobre ela o seu nome. A partir de agora, Senhor, ela é uma representante do Senhor aqui na terra. Ela tomou o seu nome em sua vida. Pai amado, agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor enche ela com o Espírito Santo. Que ela tenha a liderança do Espírito Santo em toda a sua vida. Para a conduzir, Senhor, para com a sua família, para com o seu lar, para com todos, ó Pai. Que o Espírito de Deus seja com a nossa irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a irmã Jéssica. A irmã Jéssica, ao sair, vocês cumprimentam ela. Bondoso Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por isso, por esse ato tão solene nessa tarde. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tem a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segue ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens te preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, para a tua luz, canta com gemido, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Irmão Cleide, faz uma oração aí de gratidão a Deus. Deus Pai poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui agradecendo, ó Pai, por mais esse momento, ó Deus, tão esperado, ó Pai. Aleluia. Sabendo, Senhor, que o Senhor tem visto isso aqui antes da consumação do céu. Oh Deus. E agora está passando para a nossa vista, ó Aleluia. Deus meu poderoso. Que o Senhor conceda a minha esposa, ó Pai,
essa dignidade que tem recebido aqui Aleluia. nesta hora, Pai. Glória a Esse Deus. Espírito que possa acompanhar ela Sim, até o último dia de sua vida aqui na terra. Aleluia. Que possa ter uma transformação daqui para o alto e não se desviar para nenhum caminho, Senhor. Amém. Que eu possa estar com ela, ó Deus. Nós te agradecemos. Glória a por tudo, ó Jesus. Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando esse pastor, esse Oh ministro, ó Deus, Que possa precisamos de sempre, Ti. cada vez, Senhor, Precisamos da Tua graça, mais almas para o da Senhor. Tua Nós te misericórdia. agradecemos por tudo. Aleluia. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E até daqui a pouco, né, na igreja, com o culto de Santa Ceia.